Então, vamos discutir, né, o que significa esse caráter do ΔS ele ser negativo. Porque, de novo, quando a gente fala de uma grandeza elevada ao quadrado, como o nosso ΔS, nossa distância ali, né, o espaço, a separação entre dois pontos, falar disso podendo ser um valor negativo, parece fugir do senso comum, tá? Então, para a gente contornar isso, né, para a gente contornar essa estranheza de um valor ao quadrado ser negativo, nós vamos definir aqui uma grandeza denominada de tempo próprio. E o tempo próprio, ele basicamente vai tomar esse negativo do ΔS e trabalhar como sendo um valor positivo. Tá? Então, nós vamos definir o tempo próprio da seguinte maneira. Tempo próprio aumentar pela letra tal. Então, delta tal ao quadrado, que lembra, né? Esse ao quadrado, basicamente, ele está surgindo lá do Teorema de Pitágoras. Só que agora a gente está olhando para um sistema de coordenadas espaciais temporais. Mas o quadrado ali ele tem basicamente o mesmo significado que ele tem no Teorema de Pitágoras. Então, a gente vai definir que o delta tal ao quadrado ele é igual a menos delta S ao quadrado, ok? Então, a nossa grandeza ΔS menor que zero, a gente vai chamar de delta tal ao quadrado e não vamos precisar se preocupar se ele é positivo ou negativo, tá? No geral, o nosso ΔT vai ser um valor positivo. Então, estou pegando aquele menos ΔS ao quadrado e estou falando que ele vale agora um delta tal, ok? Bom, mas o que é o nosso ΔS ao quadrado? A gente viu a métrica, é N, Mi, Ni, delta x mi, delta x ni. Só que isso era o nosso ΔS ao quadrado. O delta tal, ele é menos ΔS ao quadrado. Então aqui vai entrar um sinal de menos. Tá? Então essa daqui vai ser a nossa definição matemática daquilo que a gente chama de tempo próprio. E o que é o tempo próprio? Em palavras, o tempo próprio entre dois eventos, ele mede o tempo transcorrido medido por um observador se movendo num caminho, tá? Entre um caminho direto entre os eventos. Então, de novo, o tempo próprio entre dois eventos, ele nada mais é do que a medida do tempo transcorrido em relação a um observador que se move entre esses dois eventos, ok? Repare que se os dois eventos eles ocorrem no mesmo lugar do espaço, nós teremos que ΔX, ΔY e ΔZ são todos iguais. Lógico, né? Se eu estou no mesmo lugar do espaço, vou ter as mesmas coordenadas. E aí o nosso delta tal, nosso tempo próprio, nada mais é do que o nosso ΔT que aparece aqui nos cálculos que nós já fizemos nas aulas anteriores. Nada mais é do que o nosso ΔT, ok? Agora, vamos lá. Existe uma sutileza bem interessante ali entre o delta tal e o ΔT. Existe uma diferença entre os dois de fato, tá? Aqui no caso, estamos trabalhando que os dois eventos acontecem na mesma posição ali, no mesmo lugar do espaço. Mas vamos ver de fato o que acontece quando eu tenho mudança de posição. Então olha só, eu vou desenhar aqui o diagrama espaço-tempo de novo, mas, né, para ficar ainda mais simples, eu vou desenhar simplesmente dois eixos. O eixo do tempo e o eixo X. Tá? Não vou me preocupar com os outros eixos espaciais. Então aqui é meu eixo do tempo. De novo agora, vamos tomar aqui C vale 1. Então diferente do que eu fiz para o cone de luz, eu não vou escrever CT, vou escrever simplesmente T. E aqui o eixo de posição X. Legal. Então vamos supor que eu tenho um evento acontecendo em uma posição A. Acontecendo em uma posição A do meu espaço. Beleza? Pessoal, uma coisa interessante é que um objeto, mesmo se ele ficar parado no espaço, ele se move no espaço-tempo. Por quê?
Porque o espaço-tempo ele trabalha com a componente do tempo. Então, por mais que você fique sentado, deitado, dormindo o dia inteiro, você não vai estar em total repouso. Você vai estar em repouso lá na mecânica de Newton, onde espaço e tempo são coisas separadas. Mas para Einstein, espaço e tempo é uma entidade, é uma coisa só. É o espaço-tempo, não espaço e tempo, é o espaço-tempo. Então vamos supor que essa posição A, ela não altere, ela continue sempre em A. Mas o tempo está transcorrendo. Então, passado alguns instantes, vamos dizer que a posição no espaço-tempo do meu objeto ali, do meu observador, seja agora a posição B. E passado mais alguns instantes, ele foi para a posição C. Então olha só, a posição espacial A, B e C é a mesma, mas a posição no espaço-tempo não é mais a mesma. Por quê? Porque eles se moveram no tempo, não se moveram no espaço, mas se moveram no tempo. Vamos dizer aqui que a distância temporal entre A e B é ΔT, ou seja, passou um tempo aí ΔT para ir de A até C. Isso é um observador. Agora vamos supor que eu tenho um outro observador. Vou pegar até uma cor diferente ali para ele. Vamos supor que eu tenho o observador aqui em verde. E o observador em verde ele vai fazer esse caminho aqui. Ó. Ele vai sair de A e ele vai para uma posição que eu vou chamar de B'. Olha só que interessante. Esse observador em verde aqui, esse segundo observador, ele mudou sua posição no espaço. E não tem mais a mesma coordenada de A, tá? No eixo X. Ele mudou agora, ele tem uma outra coordenada aqui, ó. Certo? Ele tem um outro valor. Então, diferente do observador em azul, o outro observador, ele mudou sua posição no espaço e no tempo. E aí depois, vamos supor que de B', ele retornou para a posição inicial e coincidiu com C. Lembrando, hein, C e A têm a mesma posição no espaço. Como que a gente está interpretando aqui, então? O observador A, ou melhor, no observador 1 em azul, ele ficou paradinho. Já o observador 2, o verde, ele não ficou parado. Ele se moveu, foi para um lado, sei lá, e depois ele voltou para onde o A estava. É assim que a gente tem que interpretar isso, ok? E vamos supor ainda, para facilitar para a gente, que a distância temporal de A até B, e consequentemente de A até B', é metade do tempo total. Tá? Eu estou usando aqui metade só para a gente construir melhor a nossa teoria, beleza? Então, de A até C passou um tempo ΔT, de A até B ou de A até B' foi metade desse tempo, ok? Agora vamos lá, o observador 2, ele se moveu, né? O 2, ele se moveu de A para B. Então ele percorreu uma distância x. A distância de B', né? De A para B' é uma distância x, certo? E para ele percorrer essa distância x, ele teve que ter uma certa velocidade. Então o observador 2 ele tem uma certa velocidade de deslocamento, ok? Vamos lá então, para facilitar para nós aqui, vamos escrever as coordenadas para cada ponto. Para o ponto A, quais são as coordenadas de A? Lembra que as coordenadas aqui, tá? Vou colocar aqui um ponto qualquer, ela vai ter a primeira coordenada temporal e a segunda coordenada espacial. Sempre tá, a coordenada temporal a gente vai colocar antes das coordenadas espaciais. Então, qual é a coordenada temporal de A? Bom, como ele está partindo de uma origem, né? Vamos supor que o cronômetro dele está no zero, então o tempo inicial dele é zero. E qual que é a posição dele? Vamos falar que a posição dele também vale zero, tá? Embora que não esteja sobre a origem zero, a gente pode assumir que o espaço inicial dele, x0, seja zero. Só para facilitar a nossa vida, tá bom? Qual que vai ser a coordenada do ponto B? Ponto B é esse daqui.
Então a coordenada do ponto B, a coordenada temporal, de A para B passou quanto tempo? Passou metade do tempo total. Então a coordenada temporal de B é meio de ΔT. E a coordenada espacial? Ele não mudou a coordenada espacial, então continua sendo 0. E por fim, a coordenada C, de A até C passou um tempo ΔT, mas não houve mudança de espaço. Então, coordenadas de C é ΔT 0. O que vai mudar aqui é a coordenada de B', né? B' é o ponto diferente aqui. Qual que é a coordenada temporal de B'? Ora, a coordenada temporal de B' é a mesma de B. É meio de ΔT. Agora, qual que vai ser a coordenada espacial de B'? Bom, a coordenada espacial nada mais é do que o quanto ele percorreu de A até B. Tá? Eu vou chamar aqui, poderia chamar só de x, vou chamar de ΔX. Tá? Vamos trabalhar com ΔX só para deixar claro que houve uma variação de posição ali. Tá? Então, de A até B, ele deslocou um valor ΔX. Perfeito? Poderia trabalhar só como x, uma vez que eu estou chamando o x inicial de 0. Ok? Mas de novo, tá? Eu chamei aqui de 0, poderia ser qualquer valor. Então eu vou deixar esse ΔX só para a gente conseguir generalizar o que a gente está fazendo. Agora, o que é ΔX? Lembra lá da escola que a gente calcula a velocidade como ΔX dividido por ΔT. Certo? Então, o que é o nosso ΔX? Nosso ΔX é a velocidade multiplicado por ΔT. Certo? Mas lembra, ΔX marca a distância de A para B'. E quanto de tempo passou de A até B'? Passou um tempo de meio de ΔT. Então, na verdade, o nosso ΔX, ele vale V vezes meio de ΔT. Para ficar mais bonita a escrita, né? Eu vou escrever meio de V ΔT. Como eu estou multiplicando esses termos, né, posso colocar esse meio aonde eu quiser, ok? Lembra que a gente falou que o tempo próprio, ele mede o tempo transcorrido de um observador se movendo de um evento para outro, tá? Então, o observador 2 que saiu de A até B, ele carrega o seu relógio e vai medir um certo tempo, que é o tempo próprio de A até B'. Então, quanto que vale o tempo próprio para ir de A até B'? Ora, o tempo próprio de A até B' é meio de ΔT. Então, o nosso delta tal, ou seja, a nossa variação do tempo próprio, nada mais é do que meio de ΔT. De novo, tá? Lembre-se, o tempo próprio, esse termo aqui, ó, o tempo próprio, ele é o tempo transcorrido para um observador e de um evento até o outro. Como o observador 2 está mudando ali de posição, então vamos considerar que o evento primeiro seja o evento A e o evento segundo seja o evento B'. Então o tempo transcorrido de A até B' é exatamente a distância temporal de A até B', que é meio de ΔT. Ok? Mas olha só, lembra que a gente falou que delta, a gente definiu, né, que o delta tal ao quadrado, ele é igual a menos delta S ao quadrado. E o que é delta S ao quadrado? Lembra? Vou escrever aqui, ó. Delta S ao quadrado é menos, lembrando que o C vale 1 agora, tá? Então é menos delta T ao quadrado mais uma coordenada radial, lembra, né? Estava chamando aquele delta X mais delta Y mais delta Z de delta R, certo? Para esse caso específico, o nosso delta R, ele é simplesmente delta X. Então, nosso delta S ao quadrado é menos delta T ao quadrado mais delta X ao quadrado. Mas o que é o delta tal? É multiplicar tudo isso daqui por menos. Então, nosso delta tal ao quadrado, que é menos delta S ao quadrado, vai ser igual a delta T ao quadrado menos, porque eu estou multiplicando de novo, ó. Aqui era mais, multiplicando por esse sinal de menos. Então, mais com menos fica menos. Então, menos delta x ao quadrado, certo?
Então esse é o nosso delta tal ao quadrado. Então vamos lá, vamos aplicar agora para o caso específico que a gente está trabalhando aqui. Então delta tal de A até B' ao quadrado. Então esse é o quê? É o meu tempo de A até B' ao quadrado. De A até B' o tempo é metade de ΔT. Então aqui vai ficar meio de ΔT ao quadrado. Menos o meu ΔX ao quadrado. ΔX ao quadrado. Ok? Então vamos lá. Vamos calcular o delta tal. Então eu vou tirar o quadrado. Vou tirar a raiz dos dois lados. Então vai ficar aqui delta tal de A até B' é igual a raiz quadrada do quê? De meio de ΔT ao quadrado menos ΔX ao quadrado. Então tudo isso dentro da raiz. Mas olha só, o nosso ΔX, como que está aqui em cima, ó, o nosso ΔX vale meio de V ΔT. Então vamos lá. Deixa eu já aumentar uma página aqui. Então delta tal de A B' vai ser igual a... Depois eu coloco a raiz. Vai ficar meio ao quadrado. Bom, depois eu vou fazer isso. Vamos fazer em partes. Meio de ΔT ao quadrado menos ΔX vale meio de V ΔT ao quadrado. Então, tudo isso dentro da raiz. Agora sim, como que vai ficar isso daqui? Meio elevado ao quadrado é 1/4. ΔT ao quadrado, ΔT ao quadrado. Menos meio ao quadrado, de novo, 1/4. V ao quadrado, ΔT ao quadrado. Né? Só elevei tudo ao quadrado. Então, tudo isso dentro da raiz. Olha só o que a gente pode fazer agora é tirar em evidência, dentro da raiz, o termo 1/4 ΔT ao quadrado, porque ele aparece nos dois termos da raiz ali. Então, eu vou tirar em evidência, vai ficar 1/4 ΔT ao quadrado. Tirando em evidência, vai ficar aqui dentro do parênteses 1 menos V ao quadrado. De novo, ó, tirei 1/4 ΔT ao quadrado. Então, tirando em evidência, vai ficar 1/4 ΔT ao quadrado, entre parênteses 1 menos V ao quadrado. Se eu fizer a distributiva aqui, ó, eu volto no que eu tinha aqui em cima. Então, tudo isso dentro da raiz. Ora, eu posso tirar 1/4 da raiz. Raiz quadrada de 1/4 é meio. E eu posso tirar o ΔT ao quadrado da raiz. Raiz quadrada de ΔT ao quadrado é ΔT. Então, o que vai sobrar dentro da raiz é simplesmente o termo 1 menos V ao quadrado. Ok? Agora, olha só. Se a gente analisar o nosso diagrama aqui, lembra que eu falei que eu tomei de A até B' como sendo metade de ΔT. Então, quanto que vale a distância de B' até C? A distância temporal, né, de B' até C. Ora, se de A até B' é metade do tempo, de B' até C vai ser também metade do tempo. Tá? Então, olha só. Disso, a gente conclui que o tempo próprio para eu ir de A até B' nada mais é do que o tempo próprio. Vai ser a mesma coisa de eu ir de B' até C. Certo? Em outras palavras, se eu quiser o tempo próprio para eu ir de A até B' até C, ou seja, o meu observador 2 está saindo de A, indo até B e depois indo até C. Se eu quiser calcular o tempo, basta eu multiplicar, certo? Por 2, o tempo de ir de A até B'. Por que por 2? Porque de A até B' é a mesma coisa de B' até C. Então, se eu calculo de A até B', para calcular o tempo total, é só multiplicar esse tempo de A até B' por 2. Então, o delta tal, ou seja, o tempo próprio para ir de A até B' até C, nada mais é do que 2 vezes o tempo próprio para ir de A até B'.
certo? Então eu vou pegar essa expressão aqui de cima e vou multiplicá-la por 2. Se eu multiplicar ela por 2, esse meio vai desaparecer, né? Porque vai ficar 2 vezes meio, que é 1, e 1 vai multiplicar todo aquele termo. Então eu vou encontrar no final que o nosso delta tal... Aqui eu não vou mais escrever A, B', C, tá? Esse delta tal agora é um tempo qualquer para entre quaisquer dois pontos. O nosso delta tal vai ser então o nosso delta t multiplicado por 1 menos z ao quadrado, certo? Esse é o nosso valor ali, né? Essa é a nossa relação entre o tempo próprio e o delta t. Esse delta t, pessoal, a gente pode chamar ele de tempo coordenado, se você assim preferir. Tá? Por que tempo coordenado? Porque esse ΔT ele foi fixado em uma coordenada específica, que é a coordenada aqui 1, certo? Essa coordenada 1 em x, que a gente definiu em x igual a 0, esse tempo de A passando por B indo até C, esse é o tempo coordenado porque a coordenada está fixada. Como o observador 2 ali em verde, ele mudou de coordenada, então o tempo que ele mede é o tempo próprio, enquanto que quem ficou parado no espaço, ele mede o tempo coordenado. A gente pode escrever esse resultado de outra maneira, tá? A gente pode escrever assim, ó, que ΔT é igual a delta tal dividido por raiz de 1 menos v ao quadrado, certo? E esse resultado ele é bem legal, tá? É um resultado muito importante que surge na relatividade na relatividade restrita. Falou, mas o curso não é de relatividade geral? Sim, mas a gente precisa falar um pouquinho de relatividade restrita antes da gente de fato atacar a relatividade geral, tá? Então o que esse resultado ele mostra para mim, tá? Primeiro, eu posso escrever esse resultado dessa maneira. Eu acho que não é novidade para ninguém que eu possa escrever esse resultado dentro da caixinha desse jeito aqui. 1 sobre raiz de 1 menos v ao quadrado vezes delta tal, certo? Esse 1 sobre raiz de 1 menos v ao quadrado, a gente vai dar um nome para ele e representar ele por uma letrinha gama, tá? Então o nosso gama, ele é 1 dividido por 1 menos v ao quadrado. E a gente chama esse gama de fator de Lorentz, ok? Fator de Lorentz. E aí, então, a gente pode reescrever a equação dentro da caixinha como sendo ΔT é igual a gama delta tal. Perfeito? Então, eu só reescrevi ali em termos mais compactos usando o fator de Lorentz, tá bom? Pessoal, de novo, tá? Que a gente adotou que C vale 1. Se a gente estiver trabalhando no sistema internacional, eu escreveria o fator de Lorentz dividindo aqui por C ao quadrado, tá bom? Mas como aqui C vale 1, eu não estou fazendo isso. O que tem que ficar claro é que o fator de Lorentz, o gama, ele é um resultado sempre maior que 1. Tá? Ele sempre vai ser um resultado maior que 1. Isso quer dizer que se eu olhar para a equação dentro da caixinha, sendo o gama sempre maior que 1, o nosso ΔT sempre vai ser maior que delta tal. Em outras palavras, lembra, né? O ΔT é o tempo coordenado, é o tempo medido por aquele observador que não se move no espaço. Já o delta tal é o tempo medido por aquele observador que está se movendo no espaço, de uma posição para outra ali, tá? Ele está mudando o seu referencial no espaço, beleza? Como o ΔT é sempre maior que delta tal, o que esse resultado mostra pra gente? Ele fala que um observador em movimento em relação a outro observador, ele sempre vai experimentar uma passagem de tempo menor. Em outras palavras, vamos supor que o observador 1 e o observador 2 eles sejam gêmeos, sejam dois gêmeos. O observador 1 fica na Terra, ou seja, o referencial dele vai ficar fixo na Terra,
E o observador 2 vai fazer uma viagem pelo espaço ali. Como o observador 2 ele está mudando o seu referencial, enquanto que o observador 1 ele ficou naquele referencial de origem, lembrando que o referencial 2, o gêmeo 2 ali, ele partiu da mesma posição onde estava o A. A diferença é que o irmão dele ficou paradinho, né? Ficou parado, né? Ele não mudou sua posição espacial, ele continuou na Terra. Já o outro gêmeo foi para o espaço e se moveu. Então, pela construção que nós fizemos, a gente vai concluir que quando o segundo gêmeo retornar, o gêmeo que ficou na Terra, ele vai estar mais velho do que o gêmeo que fez uma viagem pelo espaço, certo? Por quê? Porque essa equação, nós deduzimos essa equação, a gente pode chamar essa equação agora, equação de dilatação do tempo. E ela está dizendo justamente isso, que um observador em movimento em relação a outro observador em repouso, esse observador em movimento, o relógio dele em relação ao observador de fora vai passar mais lentamente. Então, quando o gêmeo 2 voltar para a Terra e encontrar o gêmeo 1, eles tinham a mesma idade antes do gêmeo 2 partir. Mas quando ele voltar para a Terra, quando ele retornar para a Terra, o gêmeo 2 vai estar mais jovem do que o gêmeo 1. Isso é a dilatação do tempo, ok? Então, isso é uma consequência muito interessante carregada pelas transformações de Lorentz, tá? Que a gente vai discutir ainda na nossa próxima aula, tá? O que são essas transformações de Lorentz aí, ok? Mas então nessa aula a gente fez a dedução da equação da dilatação do tempo a partir da definição do chamado tempo próprio.